Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Hoje é dia 25 de setembro, conforme deixado de acordo, né, aqui conosco no canal. Se as semanas continuassem, né, a gente estaria aqui. E eu estou aqui, meu querido, minha querida, eu estou aqui. Nós ainda estamos aqui. E eu quero trazer uma palavra para os irmãos, né? Mas antes de eu entrar nessas palavras, na leitura que eu vou trazer aqui hoje, eu quero falar para você o seguinte, meu querido, minha querida. Espere o arrebatamento, não perca a esperança, continue firme como você estava até então. A palavra de Deus, ela é fiel e ela é verdadeira. E olha, desde 2012 o Senhor está falando sobre o arrebatamento e está preparando a igreja. E sabe, é aquilo que a gente viu, né? Ano passa e a coisa vai se descortinando diante dos nossos olhos. Então, meus amados, meus queridos, vamos prestar atenção nesse assunto aqui. E eu intitularia esse vídeo de hoje em Colocando as Ideias em Ordem. Porque pelo menos na minha vida até hoje foi assim que eu caminhei com o Senhor e tenho caminhado. Eu venho colocando aos poucos as ideias em ordem. A cada dia que passa, um pouquinho daqui, um pouquinho dali. E sabe, meus irmãos, eu tenho uma alegria muito grande, eu tenho um orgulho em mim muito grande em saber que o Senhor me ensinou a ser prudente. E eu não sou prudente só com as coisas de Deus, não, eu sou prudente com tudo. Quando alguém fala para mim assim, Ana Paula, amanhã a gente tem que fazer tal coisa. Ou então fala assim, Ana Paula, a gente tem que fazer tal coisa, eu preciso que você me ajude. Eu viro para essas pessoas, normalmente falo, olha, me fala um dia antes, porque eu preciso me preparar, eu preciso me organizar. Meus irmãos, quando eu levanto de manhã, eu olho para o relógio, eu olho ao meu redor, eu vejo o que eu tenho para fazer e dali eu parto a me organizar. Eu tenho que ir no supermercado, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que orar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Eu sou assim. E eu procuro prever qualquer contratempo. Eu procuro prever. Então, meus irmãos, eu agradeço a Deus por causa dessa prudência em tudo. Eu observo isso nos mínimos detalhes na minha vida. O modo como eu cuido dos meus filhos, o modo como eu cuido da minha casa, o modo como eu cuido de mim mesma. Eu prevejo, eu vou prevendo, eu vou analisando, eu vou observando. Várias coisas acontecem, outras não acontecem, mas eu agradeço a Deus que eu saio sempre tranquila em tudo. E com o Senhor e com as coisas do Senhor não poderiam ser diferentes. E é isso que eu quero trazer aqui hoje para os irmãos. Amém, meus irmãos? Então, colocando a ideia em ordem, para você que está firme e forte com o Senhor, a primeira coisa que eu te aconselho, como sempre aconselhei, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Não deixe de ler as Sagradas Escrituras no mínimo 10 minutos por dia. Se a sua situação está muito crítica mesmo, que você está explodindo de tarefas e obrigações e responsabilidades e até canseira em si mesmo, leia 5 minutos, mas leia a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai estar edificado, você vai ter vitamina, você vai estar forte. E nenhum vento vai te abalar. Nenhum vento vai te abalar. E detalhe, você vai estar maduro para perceber as coisas, você vai estar maduro para caminhar nas coisas de Deus. Você não é fraco, você não é débil. Que com qualquer coisa você cai, você perde, você desmotiva. Mas se você ler a Bíblia, é tutano, é força para a sua vida, amém? Então leia a Bíblia. Segunda coisa, continue intercedendo pelas pessoas que você ama e ajudando também na oração mundial, orando pela igreja verdadeira de Cristo, amém? E assim, meus amados, continuemos no nosso caminhar. Olha só, a gente já conversou um pouco de tudo aqui entre os irmãos, né, nesses anos. E tem uma conversa que a gente sempre teve, os irmãos que me conhecem vão se lembrar. Tem uma conversa que a gente sempre teve, é de que antes do arrebatamento poderia acontecer algo grande, algo que chacoalha o mundo. E várias vezes a gente conversando sobre isso, eu sempre deixei
claro, né? Se vier a acontecer, vai ser bom, vai ser bênção de Deus, porque se acontecer alguma coisa que chacoalhe o mundo inteiro, muitas pessoas talvez céticas, muitas pessoas que a gente está falando do arrebatamento, da volta de Jesus e etc., elas vão se despertar, elas vão acordar. Então, é uma moeda a favor, né? É uma chance, é um ponto a mais que o Senhor poderia usar para nos ajudar como igreja a pregar mais ainda o Evangelho e conseguir talvez ver nossos familiares, principalmente, salvos, amigos, né? Então sempre ficou essa deixa. Sempre ficou também a deixa de, os sinais já estão acontecendo, só não vê quem não quer. O Senhor, ele está gritando pelos 4 cantos do mundo e infelizmente só os santos estão ouvindo. É uma outra deixa. E aí a gente então, caminhando na estrada, né, desta terra, desta vida, a gente vai lendo as escrituras, acompanhando as profecias, a gente chega, né, nos dias que vieram as 4 luas de sangue, lá no ano de 2014, 2015. Foi um dos primeiros grandes sinais no céu. E eu lembro que naquele ano nós esperamos o arrebatamento. Oh, meu Deus, como que nós esperamos? Era uma alegria, era uma expectativa tão grande. Vai ter um eclipse solar no meio das tétrades. Nossa, então é aí que vai ser o arrebatamento. Passou aquele tempo, não veio o arrebatamento. Muitas pessoas que eu conheço desanimaram, literalmente. Muitas sumiram. Tem gente que até hoje eu nunca mais vi. Teve gente que se desviou, literalmente. Tem pessoas que se desviaram, que eu conheço, sabe? Tem gente que foi para o caminho da homossexualidade, eu conheço. Que hoje você vê essa pessoa por aí e ela é uma pessoa homossexual. Até então estava lá esperando o arrebatamento. Tem pessoas, meus amados, que já mudaram de ideia e dizem que o arrebatamento vai ser depois da grande tribulação dos 7 anos e brigou com todo mundo, xingou e caiu fora. Eu conheço. Tem gente que vive colocando a palavra de Deus, prega e briga com todo mundo. Todo dia arruma uma pessoa para brigar, coisa mais assim, sabe, do nada consegue tirar a briga, consegue discutir, consegue afrontar pessoas. Eu vi isso. Todas essas pessoas que até então estavam tão bem, ok? Até o ano de 2014 estavam em paz, estavam bem, estavam em comunhão com o Senhor. Houve também caso de pessoas que partiram para o lado do emocional e entraram em seus romances. Tem pessoas que estão vivendo romances e estão vivendo vida de pecado. Então aí, e eu estou falando da minha cabeça aqui, não estou julgando não, eu conheço pessoas que se afastaram, pessoas que desapareceram, que não querem mais saber de falar das coisas de Deus, que assumiram que estão fracas. A realidade é que nessa história muitos caíram, muitos dos nossos amados irmãos caíram. Tem um pouco de tudo. Gente que passou a negar o nosso Senhor Jesus Cristo e Yeshua. E tanta coisa, meus irmãos, tanta coisa. Mas poucos ainda ficaram de pé e a coisa continuou caminhando, os anos vieram. Até que no ano de 2016, no final do ano de 2016, veio o discurso do sinal do dia 23 de setembro. E a gente começou a estudar. Começou a aparecer também num período, nesse meio tempo aí do Nibiru, né, o planeta fantasma, o planeta X, que é coisa que até então é surreal na cabeça de muitos, porque nós ainda não vimos pessoalmente, mas eu sei que tem gente aqui que já viu, sei que tem gente aqui que do nada já sonhou, eu mesma tive sonhos com o Nibiru, e etc. Então vem o dia do sinal, do dia 23 de setembro, que é um sinal bombástico, era um sinal extremamente forte. Eu glorifico a Deus por ter me dado a oportunidade de ter esperado, por ter visto esse acontecimento na minha vida. Graças a Deus eu vi, eu passei também pelo sinal dia 23, dia 24, a lua bem debaixo do pé da constelação de Virgem, glória a Deus.
E nós estamos aqui. Ainda não sei ao certo como que estão alguns irmãos. Sei que até então todo mundo parece que está bem, está de pé ainda. Ninguém desviou, ninguém se converteu para o mundo novamente. E nós estamos aqui. E é onde eu paro e penso em mim mesma. É claro, porque no dia do arrebatamento, se eu não cuidar de mim, ninguém vai cuidar para mim, né? E eu gosto muito porque meu coração continua, meus irmãos, na mesma expectativa. Meu coração não mudou nada, sabe? Os ventos têm passado e o meu coração continua firme e forte no Senhor, como desde sempre. E eu continuo esperando o arrebatamento. Mas é uma coisa que eu disse para alguns e continuo dizendo. Agora, antes do dia 23 de setembro, que tinha um sinal próprio dito no céu, fisicamente falando, a coisa ia aparecer lá, eu já teria temor e fiquei em expectativa, como o prudente fica. É aquela historinha que eu disse, quando alguém está esperando uma visita, o telefone toca, a pessoa, ô fulano, tudo bem? Tudo bem. Hoje eu vou na sua casa. Aí você fala, mas mais ou menos que horas? Vem na parte da tarde. Aí você de manhã corre, arruma tudo, bota em ordem. Às vezes se você não tem nada para oferecer, você corre no supermercado, compra alguma coisinha. Quantas vezes eu fiz isso, né? Às vezes a gente não tem, mas você corre no supermercado, na padaria, compra alguma coisinha gostosa, separa, deixa tudo guardadinho, lanchinho para oferecer. Aí, quando vem a parte da tarde, você põe a mesa já, bota a toalhinha, né? Já deixa mais ou menos tudo preparado. E aí começa, vai na janela, olha na rua, volta para dentro. Olha na janela, olha, volta para dentro. Aí um cachorro late, você corre, não, será que é? Não é. Aí volta para dentro. Aí passa um carro, faz barulho, um barulho diverso, você corre, vai vigiar, não é, não, ainda não. E ali você começa a olhar no relógio, você olha na janela, aí você chega até aí no portão e fica aquela coisa, aquela expectativa, né? Até que chega uma hora que a campainha finalmente toca, você corre lá, chegou. Aí às vezes até outra pessoa, fulano, eu vim cá pedir um pouquinho de açúcar, você tá, ok. Aí vai embora. Aí você olha pro relógio, quase 6 horas da tarde, não vem mais não. Disse que ia vir, mas já tá dando quase 6 horas, né? Quem é que vem? Daqui a pouco tem que começar a fazer a janta. Aí você mal apenas termina de olhar no relógio, toca a campainha, você corre para olhar finalmente a visita. Quantas vezes isso já me aconteceu? E é uma sensação assim um pouco chata, porque te gera tanta ansiedade, né? Mas eu posso dizer que de todas as vezes que isso me aconteceu, se eu não ficasse vigiando, eu não ia ter comprado o lanchinho, eu não ia ter colocado a mesa do jeito correto, eu não teria ajeitado a casa, eu teria saído, eu teria descansado, e a visita ia chegar e ia encontrar a situação toda de cabeça para baixo, coisa que também já aconteceu. Não por minha culpa ou responsabilidade, mas quando eu ainda morava com meus pais e era criança, teve uma vez que chegou visita na nossa casa, a casa estava uma bagunça, não se entendia nada. A minha mãe era faxineira e a minha mãe naquele dia ela não estava, ela foi trabalhar, deixou eu e minha irmã, que éramos pequenas dentro de casa. A gente era criança, e criança sabe como é que é, né? Criança de 10 anos, às vezes, não é que tem a mentalidade de discernir, tem que ajeitar essa casa, tem que guardar as roupas, tem que pôr tudo, se chegar a visita aqui, né? E chegou a visita, e viu tudo bagunçado, viu bagunça, viu sujeira. Minha mãe, tadinha, não podia limpar a casa dos outros e também a nossa casa. Hoje eu entendo isso mais do que nunca, né? E é ruim, é terrível a gente ser pego de surpresa. Aqui na Itália, uma vez, eu tinha que ir num casamento. Tinha que ir exatamente num casamento. E foi num dia em que faltou água. Aqui onde eu moro numa colina. Vira e mexe, falta água aqui na colina. E nesse bendito dia faltou água na colina. E a gente levantou de manhã, eu fritei ovo, fiz o café dos meninos, né? E aí coloquei as vasilhas do café da manhã na pia para lavar. E ali a gente levantou, o casamento era 10 horas da manhã. Aí teve filho meu que foi no banheiro, desculpa aqui, mas é a realidade, fez cocô. E ali na hora que eu fui dar descarga, não tinha descarga. Aí o outro também quis ir, foi. E aí imagina, o que ficou no banheiro, né? O banheiro limpo, mas ao mesmo tempo, como não tinha água, e eu não tinha nem como pegar um balde de água em giro, porque faltou na colina inteira, e eu não tenho caixa d'água na minha casa, minha sogra, nós não temos, a gente pega direto da rua, meu marido ainda não fez isso.
Aqui a gente não usa muito a caixa d'água, aqui usa a tal da autoclave. Enfim, meus irmãos, a gente levantou e assim, a cabeça era só de trocar de roupa e ir no casamento. Então foi tudo tão assim em cima da hora que a gente trocou de roupa e fui. Eu não arrumei cama naquele dia. Curiosamente, no dia que eu fui nesse casamento, que é um casamento que a gente ia ficar o dia inteiro fora, eu não arrumei cama. Eu só peguei as vasilhas do café da manhã, joguei tudo na pia. E a gente, menino, deixou roupa, pijama jogado pela casa fora. A casa toda fechada, a gente saiu. A casa naquele estado, mas eu não me preocupei, porque tanta gente vai no casamento, a gente entra em casa hoje 3, 4 horas da tarde, até lá a água deve ter chegado, até lá eu posso pôr as coisas em ordem, porque eu sou uma pessoa que bota tudo em ordem, enfim. Nesse casamento acabou a recepção na igreja, acabou tudo, tem a hora que os noivos querem tirar fotos, e aí eles começam a rodear os lugares turísticos da cidade para fazer foto. E já era por volta de meio-dia, a gente depois tinha que ir no restaurante, e o caminho do restaurante passava pelo caminho da minha casa. E tinha uns primos do meu marido que vieram dos Estados Unidos e vieram para esse casamento, e tava aqui, tal, e tal, e tal. Ai, eu tô cansado, eu tô com sede, não sei o que daqui, não sei o que dali. Meu marido vira, vamos lá em casa tomar alguma coisa? Ah, sim, 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 vamos. Pôs o povo no carro, nós viemos. E eu não lembrei nem que a casa estava naquele estado, porque na hora que eu saí, era só uma casa que estava bagunçada, cama mal arrumada, as coisinhas do café na pia e o menino que foi no banheiro. A gente vem em casa, quando eu abro a porta, um mau cheiro na casa, aquele cheiro de murrinha. E eles foram entrando, 3 pessoas eram, chega na cozinha, aquela pia cheia de vasilha. Caminha verso a sala, passou assim, viu de lá o quarto, as camas bagunçadas, em cima do sofá, pijama de menino. Eu tive que pedir desculpa, desculpa, porque acabou a água, aí mostrei para eles que ainda não tinha água. Não, sua casa é assim e tal, e eles estavam assim meio, não preocuparam, eu realmente vi, graças a Deus, que eles não repararam a bagunça para mim, mas foi quando eu vi, meu Deus, que bagunça que tá a minha casa. O dia que vem gente aqui, a casa tá uma bagunça. Então, meus irmãos, é ruim quando a gente é pego de surpresa. Você provavelmente já deve ter passado episódios assim. E eu glorifico a Deus de todo o meu coração, que pelo menos com as coisas do Senhor, eu não tenho deixado de lado. Se hoje alguém no YouTube virar aí e colocar, olha, apareceu um outro sinal, eu vou ser a primeira a defender, você é a primeira a publicar, você é a primeira a compartilhar, você é a primeira a chamar os irmãos para se prepararem. Se for o caso de ter que despedir de novo aqui no canal, eu despeço de novo. E vai ser assim, meus irmãos, até a volta do nosso Senhor. Esse canal não vai mudar nunca, vai ser isso aí, amém? Então, meus queridos, meus amados, diante de tudo isso que eu estou falando, eu quero ler com vocês. Eu quero ler com vocês aqui o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu quero começar com 1 Tessalonicenses 5, colocando as ideias em ordem. Vamos lá. Versículo 1. O apóstolo Paulo, ele vira para os Tessalonicenses e fala. Aliás, eu quero ler de novo. Não, vamos. É sim, capítulo 5. Olha só, irmãos. Relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu, Paulo, vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo, meus irmãos, escaparão. Continua. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, nós não durmamos, como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam.
Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança, meus irmãos, da salvação. Porque Deus, ele não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos ou quer durmamos, vivamos em união com ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Presta atenção. O dia vem como um ladrão. A gente aprende que o dia, ele vem como um ladrão para quem não está esperando. A gente sempre esperou e sempre entendeu assim. Quando a Bíblia diz que o dia do Senhor, né, ele virá como um ladrão, é porque quem vai viver o dia do Senhor não vai estar nem imaginando que um dia chamado um dia do Senhor viria. E sabe, eu vi isso semana passada quando eu fui trabalhar, 2 jovens, gente boa toda a vida. Apareceu as testemunhas de Jeová, deixou o jornalzinho deles lá, conversa vai, conversa vem comigo ali na cozinha. A moça vira e fala, não, eles estão achando que o mundo vai acabar, estão dizendo que o mundo vai acabar. Olha só para você ver que loucura, falando que o mundo vai acabar. E ali foi onde eu tive, pela primeira vez eu tive uma oportunidade de deixar só uma sementinha, mas muito pequenininha. Mas eu deixei. Eu falei, olha, a Bíblia fala que o mundo realmente vai acabar, não como os testemunhos de Jeová falam, que só eles vão ficar, que Deus vai fazer disso aqui um paraíso. Realmente Deus vai fazer disso aqui um paraíso. Na Bíblia católica está dizendo, está lá em Apocalipse. E se você ler o livro de Mateus, São Mateus, capítulo 24, você vai ver realmente isso que eles estão dizendo. E sabe, vai ter também, a Bíblia diz que vai ter as pessoas vão ser obrigadas a colocar uma marca na mão direita ou na fronte. Quem não colocar essa marca não pode comprar nem vender, sabia? De qualquer modo, é assim que está escrito na Bíblia. Eles ficaram olhando assim, espantados, e ali o assunto morreu, porque logo em seguida entrou um outro lá pedindo alguma coisa na cozinha, e é assim, meus irmãos, vocês sabem como é. A realidade é que a gente tem pequenos vácuos no tempo para ter um pouquinho de contato com os ímpios. A realidade é essa, a semente ela é lançada, literalmente. Quando a gente está diante de pessoas ímpias, raramente nós temos a oportunidade de literalmente sentar com calma e destrinchar as escrituras e conversar e pegar vídeo e mostrar. A gente não tem essa oportunidade. A gente às vezes tem 1 minuto justo para você julgar a semente e sair correndo mesmo, porque o mundo não deixa, as trevas não deixam. A impiedade, o pecado, as trevas, elas ficam querendo encobrir os seus, aqueles que estão nelas. Então você sabe o que eu estou dizendo, quando a gente está com gente ímpia, muito dificilmente, mas e muito raramente a gente consegue lançar uma sementinha. Mas a ideia é essa. Foi onde eu vi, falei, gente, essa moça, ela deve ter 30 anos agora, ela não está esperando o fim do mundo. E quantos não estão esperando? E estão vivendo no pecado, estão vivendo na vida, no mundo. E a Bíblia fala que o dia do Senhor vai vir para pessoas assim, como um dia, como um ladrão. Porque o ladrão, ele pega de surpresa. Então, meus amados, o dia do Senhor, eu volto a dizer, não é o arrebatamento. O dia do Senhor, ele inaugura a chamada grande tribulação. É dia de ira, dia de morte, dia de perseguição, dia de cataclisma no mundo inteiro, ok? Então aqui está falando do chamado dia do Senhor. Mas aí você vê o apóstolo Paulo falando também. Ele continua lá, na necessidade da vigilância. E ele fala, mas vós não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. A gente lembra lá da parábola, né, do ladrão da noite. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria, não é verdade? Então, meus amados, portanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Assim, ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Olha só,
Esse embriagar aqui é o viver nos prazeres do mundo. E se o mundo está em trevas, o mundo está na noite. E a Bíblia fala que aqueles que se embriagam de noite. Quer dizer, aqueles que se entregam aos prazeres do mundo, eles estão numa constante noite, porque o mundo vive nas trevas. O Satanás, ele é o príncipe das trevas, ele é o senhor das trevas aqui nessa terra. Esse mundo jaz no maligno. Então as nuvens das trevas encobrem toda a terra. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra a sangue, mas contra os principados e potestades deste mundo tenebroso. Amém? Então, aqui mais uma vez, então, você vê o apóstolo Paulo clamando à igreja que fique em vigilância. Então, se você tem estado em vigilância até aqui, você está certo. Eu me nego a escutar qualquer pregação que bata de frente contra o arrebatamento. Qualquer pregação que literalmente adie o arrebatamento para mais tarde, para depois. Não vem agora não. Não vem agora não. Eu prefiro ficar antenada em todas as pregações que dizem o arrebatamento está aí. O arrebatamento está aí. Porque isso me sacode, meus irmãos. Isso me deixa desperta, isso me deixa alerta, isso me deixa com temor. Porque se eu foco a minha mente naqueles que estão falando que ainda vai demorar, que sempre teve sinais para tudo quanto é lado, que a Bíblia fala claramente que enquanto o mundo inteiro não estiver em caos e tudo cataclisma, em todos os lugares, na porta da sua casa tem uma fenda no chão porque tem terremoto, então você não preocupa não, que vai demorar, é o dia do Senhor, o arrebatamento, que ainda não se cumpriu bilhões de coisas e por aí vai. Eu prefiro largar esses pregadores, porque eu tenho medo de viver na conversa do vamos adiar, vamos adiar. A Bíblia fala, meus amados, que chega um momento que Deus ele vai se vingar desses que diziam, o Senhor, o meu Senhor vai demorar. E aí batiam nos seus conservos. Então eu fujo desse povo, pode ser quem for, pode ser a pessoa mais simpática que tiver aí por aí, porque o meu acesso é só pela internet, então pode ser o pregador mais simpaticão, mais bonzinho, mais cabelo branco que tenho por aí na internet, ou sem cabelo, ou cabelos bons, não sei. Eu fujo desse povo, eu, Ana Paula, prefiro ficar de olho naqueles que mostram evidências e fatos, e eu tenho caminhado e vivido assim, eu coloco para os irmãos, para mim tá dando certo. Até hoje está dando certo. Eu já fui uma pessoa que cai muito com Deus. Eu já desviei muito. Eu já pequei muito. Eu já voltei muito ao meu vômito. E é pela misericórdia dele que eu ainda estou aqui hoje. E se tem uma coisa que Deus fez comigo foi me dar, eu acredito, uma última oportunidade. Há 6 anos atrás ele disse, não tem mais tempo de pecar. Basta. Acabou a brincadeira, Ana Paula. Até aqui você se lambuzou, você foi e voltou, você achou que eu estava aqui à disposição, foi e voltou, tá? Hoje tá bem, amanhã tá mal. Ok, mas daqui para frente é um marco que eu, Deus, estou colocando na tua vida. Não tem mais tempo para pecar. O arrebatamento é a qualquer momento. Nessa brincadeira nós já estamos há 6 anos. Nessa história toda ele me deu de presente um ministério. Nessa história toda eu tenho conseguido fazer realmente a obra do Senhor e sou muito grato, feliz por tudo que ele me deu. E já estou satisfeita, se ele me levar desse mundo até que seja na morte. Eu já estou feliz, porque pelo menos eu sei que eu contribuí no reino do Senhor. Muitas almas vieram através do trabalho que eu tenho feito. Então glória a Deus por isso. Mas a realidade é que está aí, o negócio está aí. E eu não posso perder meu tempo achando que vai demorar. E o apóstolo Paulo fala exatamente isso, a necessidade da vigilância. E meus irmãos, lembre que o nosso Senhor Jesus, lá no tempo dele, dizia, o tempo está curto, nós já estamos nos últimos dias. Estamos falando de 2000 anos atrás, Jesus já dizia, nós já estamos nos últimos dias. Imagina agora, que a gente está vendo todos os sinais cumpridos ao mesmo tempo. Então, meus queridos, eu continuarei nesse foco. Pode ser uma pedrinha que alguém fala, olha, caiu uma pedrinha lá fora, eu corro na janela para vigiar. Será que é o meu arrebatamento? Será que é o meu Jesus que está vindo me buscar? E não vou nunca perder esse foco. Amém? E lendo essa palavra, hoje de manhã, já ontem alguma coisinha tinha, mas hoje de manhã, segunda-feira,
Tem alguns pequenos vídeos aí na internet e os irmãos voltaram a ler o Apocalipse capítulo 12, colocando a ideia em ordem. Vamos ler também. Vamos lá ler o Apocalipse, então, capítulo 12. Eu quero ler aqui de meu próprio punho, né? Na minha Bíblia. Vamos estudar de novo esse capítulo. Eu vou voltar lá, Apocalipse capítulo 12, porque hoje para nós esse é um dos textos mais importantes e sérios que a gente tem. Apocalipse capítulo 12. Vamos prestar atenção. O Apocalipse capítulo 12, ele tem também uma pausa do versículo 7 até o 12. Eu vou ler tudo. Eu vou ler todo o capítulo 12 aqui com os irmãos. A Bíblia diz que viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então, o apóstolo João, a primeira coisa que ele viu, né, no céu, um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achava-se grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. A gente hoje viu no dia 23 e no 24 a constelação de Virgem, com a lua debaixo dos pés, dia 24 mais ainda, literalmente a mulher ficou em pé, a constelação de Virgem ficou em pé, a lua ficou debaixo do pé dela, ela estava com o sol no seu ombro, vestida de sol como um broche que ilumina todo o vestido, ok? Ela estava com a coroa de 12 estrelas, o alinhamento de alguns planetas e algumas estrelas na cabeça dela. E ela tinha ela estava gritando com dores de parto para dar à luz. Lembrando que o planeta Júpiter, ele saiu do ventre da constelação de Virgem bem antes do dia 23. Mas a ideia é essa. Aí estão dizendo, viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão grande e vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Presta atenção. Hoje eu vi alguns vídeos de alguns irmãos lendo de novo Apocalipse 12 e eles consideram a seguinte ideia, que ainda tem um outro sinal no céu e esse sinal por si não foi visto, que é exatamente esse versículo aqui, do 3 até o 4. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Agora, o que eu ouvi hoje de manhã o pessoal dizendo é isso. Meus irmãos, nós vimos o sinal do dia 23 e 24. A mulher grávida com as 12 estrelas na cabeça, a coroa, o sol vestido de sol, a lua debaixo dos pés. Foi visto pelos programas aí de estrelas, né? Os programas aí de astronomia, e foi visto o sinal literalmente. E só que o segundo sinal não foi visto. Estão dizendo, meus irmãos, que vai ser visto um segundo sinal também, que é o sinal do dragão. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. E o sinal está no céu. Então, nós temos que considerar, é o que está sendo dito, eu estou compartilhando com os irmãos, porque a gente está colocando as ideias em ordem, ok, amados? É aquela conversa de sempre. Então, está se defendendo a teoria que se verá agora um outro sinal também no céu, o do dragão, grande, vermelho. Grande e vermelho. A teoria é o Nibiru. A teoria hoje que nós temos é de defender esse sinal, só poderia ser o planeta X. Não teria uma outra até então descoberta. Então, já tem muito tempo que eu tenho observado algumas coisas sobre o tal planeta X, já vendo, várias vezes eu levanto aqui de manhãzinha, até de madrugada, tentando pegar o pôr do sol para ver se eu vejo ele, eu não consegui ver até hoje. Mas, curiosamente, um dia eu sonhei. E eu nunca esperei sonhar, eu sou uma pessoa que sonha sempre,
mas eu sonhei com ele. Tava aquela bola vermelha grande e do lado uma bola branca que era a lua. Uma era a lua. E do lado da lua estava a bola tão grande como a lua cheia no seu ápice, né? Aquela lua brilhante, que brilha, que parece que está de dia de tanto que ela brilha. Mas do mesmo tamanho e bem no lado estava uma bola vermelha. Estava eu e meu marido sentados em cima da laje, olhando para o céu e ali os dois, um do lado do outro. Curiosamente era de dia, não era noite, era de dia. Eu levantei de manhã e falei, que sonho estranho. Será que isso aí é o planeta X? E de vez em quando alguns sonhos assim têm vindo à minha mente. Sabe, Deus ele não manda nada por mandar, meus irmãos. E eu não sou a única que está tendo sonhos. Então, é mais uma evidência para mim, que estou vigiando a minha janelinha, olhar por ela para ver, será? Então, os irmãos estão considerando que nós ainda vamos ter que ver esse segundo sinal no céu. Esse outro sinal, que é um tal do dragão, ele é grande, ele é vermelho, ele tem 7 cabeças. Muitos defendem a teoria que o planeta Nibiru ele é acompanhado por 7 planetas, ou 7 outros mini planetas. Tem gente que considera que possam ser 7 luas. Eu não sei, meus amados, porque a coisa ela está bem coberta ainda. Mas a Bíblia fala que esse dragão ele tem 7 cabeças, tá? 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. Eu não vou entrar nesse assunto, não me compete, por mais que eu sei para mim, discuto com alguns irmãos e eu não tenho hoje capacidade nenhuma para entrar levantando essa tese aqui no canal, ok? Mas estou colocando as ideias em ordem. Os irmãos estão dizendo, vai ter um outro sinal no céu. E olha, esse sinal ele por força terá que ser visível, porque a Bíblia fala que ele é grande e ele é vermelho. Curiosamente, a NASA, se você vai lá no Google Sky, já há muito tempo, eles estão pondo uma tarja preta em certo ponto do céu. E tem outros programas que não tem a tarja preta, e quando você olha, tem uma bola vermelha. E ela é cheia de chifres, parece que ela tem dentes, é um negócio assim. Queira dizer que é uma evidência, um fato, uma fantasia? Eu não sei. Mas também nós temos várias propagandas subliminares aí, tá bom? Então, curiosamente, são todos vermelhos, ok? Tudo que eu vi até hoje, se é propaganda subliminar, que coisa da NASA aí, coisa de foto no céu, é tudo vermelho. Podia ser azul, podia ser branco, podia ser amarelinho, podia ser cor de marronzinho, né? Bege, mas é tudo vermelho. Por que será que é tudo vermelho? Mas ok. E diz que esse dragão, tá? Ele tinha 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. Então isso vai ser visto. E aí continua, versículo 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Então está dizendo aqui que vai acontecer, pelo que que eu ouvi hoje de manhã, está sendo dito, meus irmãos, que esse dragão vai arrastar com a sua cauda 1/3 das estrelas e as lançará sobre a terra. Poderia ser uma queda de meteoritos? Poderia ser uma queda de meteoros? Poderia ser o início de alguma trombeta que mais lá na frente vai lançar a terça parte das estrelas no céu, na terra? Eu não sei. Mas a Bíblia diz que essa cauda vai arrastar a terça parte das estrelas. Curiosamente, a Bíblia diz também que Lúcifer também é conhecido como o dragão. E Lúcifer, quando ele teve rebelião no céu com Deus, ele arrastou consigo 1/3 dos anjos. As estrelas do céu, os anjos que se rebelaram contra Deus. Muitos desses vieram, outros ficaram aprisionados nas regiões celestiais, que seriam chamados ares. Alguns outros foram lançados no abismo. Então você vê aí, eles compreendem 1/3 dos anjos que se rebelaram contra Deus, nas suas hierarquias, do maior ao menor, do mais ao menos poderoso. E a Bíblia diz que quando o anticristo vier na terra, o próprio Satanás se apossará dele. A Bíblia fala do abismo que será aberto, um tal de Apoleon vai trazer um exército de 200 milhões de demônios na terra.
A Bíblia fala que também na região do rio Eufrates, que já está secando literalmente, se você olhar para ele, você vai ver o rio Eufrates secando. Diz que ali, né, vai ser preparado o caminho para todos os exércitos marcharem contra Israel, mas diz também que dali vão ser liberados 4 grandes anjos para aquele dia, para aquela hora, para aquele mês, para aquele ano determinado. E eles vão matar muitas pessoas. Então, a gente vê sempre no sinal de Apocalipse capítulo 12 um duelo, um dueto. Enquanto você vê algo físico no céu, algo também acontece no mundo espiritual. Algo acontece fisicamente no céu, algo acontece fisicamente no mundo espiritual. Fisicamente no mundo espiritual é difícil, né? Acontece no mundo espiritual. Nós sabemos que a mulher é a igreja, a mulher é Israel. Nós sabemos que quando Israel dá a luz, ela dá a luz à igreja, porque nós viemos do povo judeu. Jesus, ele veio dos judeus, os apóstolos, eles vieram do povo judeu e eles fizeram filhos na fé através da pregação do evangelho. A Bíblia fala que a mulher, ela é coroada por 12 estrelas na sua cabeça. A mulher, Israel, é coroada pelas 12 tribos de Israel, ok? E aqui então a gente entende essa figura do sinal do dia 23 que apareceu isso aí no céu. Todo mundo, todos nós acompanhamos. Ok, meus irmãos? Agora está falando de um dragão. Então eu entendo, se eu entendo a primeira parte que é Israel, a igreja e o sinal próprio na constelação no céu, eu também entendo que no céu vai poder aparecer alguma coisa. Mas na terra também vai acontecer. Então vai acontecer no mundo físico e no mundo espiritual. No mundo físico e no mundo espiritual. E se ele lança 1/3 das estrelas, pode ser, a Bíblia diz que nós não somos reservados para o dia da ira. Então aqui eu começo a supor, a crer que essas estrelas vão ser pequenos meteoritos que a princípio poderiam cair aqui nesse sinal. Se ele for sequencial, como os irmãos estão levantando a questão, se ele for sequencial, quer dizer, viu o sinal do Apocalipse 23. Agora nós vamos ler dos versículos do capítulo 12, o dia 23, desculpa. Agora nós vamos ver um outro sinal, que é o dragão vermelho. Então a tendência, se a gente for entender, se a gente está entendendo e interpretando corretamente, sempre, lembrando que as coisas de Deus têm se formado como um quebra-cabeça diante dos nossos olhos. Então, se a coisa for correta, agora a tendência é a gente ver alguma coisa no céu, um planeta vermelho. Vamos dizer assim, um dragão, uma bola vermelha, grande e vermelho. E a gente tem dado o nome de planeta Nibiru, planeta X. Estão se dizendo que esses rastros químicos é para esconder muitas das vezes, para não assustar a população. E por aí vai, tá bom? Esse planeta foi descoberto há muitos anos atrás e saiu até em jornais. Esses jornais foram tirados de circulação e etc. Tem tido também avistamentos estranhos de OVNIs no céu no mundo inteiro. Então você vê a manifestação espiritual de demônios. Tá tudo aí, meus irmãos. Então a ideia agora, se a gente está ao pé da letra, revendo Apocalipse 12, como eles estão dizendo. Perdão, amados, a campainha tocou. Mas voltando ao assunto aqui, cru e nu. A ideia, então, que a gente vê, que está sendo levantada, é que a gente provavelmente vai ver essa bola vermelha no céu, ok? Se a gente for seguir, que veremos um outro grande sinal no céu. Como os irmãos trouxeram hoje de manhã essa análise. Esse trem vai ser próprio dito. Meus irmãos, desculpa a falta de ar, porque eu tive que subir uma escada, 4 andares de escada correndo, desci e subi. Então, até eu recuperar o fôlego, eu vou estar aqui afogada. Então, a gente, até então, pode, considerar, como eu, Ana Paula, considero. Eu considero tudo, meus irmãos. Tudo que é iminente, tudo que me diz, olha, presta atenção que isso pode acontecer e é um sinal para o arrebatamento, para a volta de Jesus, para o dia do Senhor. Eu olho. Eu não ignoro nada, ok? Quem quiser acompanhar, acompanhe. Quem achar que é tudo besteira, paciência. Ninguém é obrigado a ouvir todo mundo, não é verdade? Eu mesma estou dizendo que eu não escuto quem diz que vai demorar. Eu não escuto, não me interessa. Eu saio de todos esses canais. Pode ser a pessoa mais simpática do mundo, não me interessa. Eu quero olhar
que tem sinal, e eu sou uma verdadeira pesquisadora de sinais. Eu sou assim, me fiz assim e tô bem assim, amém? Tô mais em pé, tô mais forte, eu me conheço, eu sei que eu, Ana Paula, sou uma pessoa que eu tenho muita facilidade para querer mexer com as coisas do mundo. Coisas más? Não. Eu vou querer investir, eu vou querer trabalhar, eu vou querer desenvolver um estudo para fazer um trabalho de profissional, eu vou querer ganhar dinheiro, eu vou querer investir, eu vou querer ir no Brasil, eu vou querer... Você tá entendendo? A minha natureza é empreendedora. Para mim mesmo, eu gosto de projeto. Eu quero, se eu for pôr na minha cabeça, de coração, na minha cabeça, no meu coração, que o meu Cristo vai demorar a arrebatar a igreja, mínimo 2, 3, 4. Eu vou ficar 2017, ainda 2018 inteirinho na terra. Se eu colocar essa convicção no meu coração, eu posso garantir para os irmãos, e eu falo isso aqui diante de Deus, que se isso entrar no meu coração, eu vou continuar no canal do YouTube, provavelmente, mas provavelmente eu vou focar em trabalho. Eu vou fazer um curso profissional de alguma coisa específica para trabalhar por conta própria. Isso vai tomar meu tempo e eu vou dedicar, porque quando eu ponho uma coisa na cabeça, eu dedico, meus irmãos. Eu não sou largada. Se eu falo, eu vou estudar tal coisa, eu estudo. Então, não que eu não vá fazer coisas na minha vida, eu tenho meus projetos em andamento que eu estou todo dia fazendo. Ainda ontem eu conversei muito com a minha irmã ao telefone sobre algumas coisas que eu estou para mexer. Mas nada com sério, não é que eu estou levando sério, não estou levando tão a sério, não estou colocando meu coração em projeto nenhum, entendeu? Meu marido, esse ano nós vamos no Brasil. Ok. Eu só acredito quando a passagem estiver comprada, porque não tem jeito de falar vão e não tem passagem, não tem, né? É só uma fixação, né? Não existe. Eu vou pôr fé, não, nós temos que acreditar que vai dar certo, a gente vai conseguir dinheiro, vai. Não, eu não acredito. Eu só acredito quando eu ver o negócio na minha reta, na minha mão. Então, se eu for começar a seguir esses pregos, e olha que tem muitos aí, que estão aí com tantas conjecturas, estudando e destrinchando, pegando livros, coisa que diz respeito a Israel e julgando como se fosse para a igreja. Eu vi isso ontem, eu nem continuei, mas vi por educação, mas eu vi coisa que é para Israel, tá julgando para a igreja. Tá entendendo? Se eu for entrar nessa ladainha toda, que para mim isso tudo não é o que meu coração tá pulsando, eu vou descansar, meus irmãos, eu vou dormir, como as 10 virgens, as 10 dormem, eu vou dormir muito, a ponto de deixar de acumular azeite na minha lâmpada. Aí eu vou começar a investir em projetos de vida, porque eu sou assim. Eu não fico parada esperando o mundo acabar em barranco para eu ficar encostada. Eu vou estar sempre em movimento. Então eu prefiro focar meus olhos na vinda iminente do arrebatamento, para o meu Deus vir me buscar. Então eu começo a crer que isso vai ser todo dia. Enquanto eu não creio assim, eu vou ver de sinal em sinal, do que ficar aí nessa conversa, vai demorar. Pode até demorar, meus irmãos. Pode até demorar. Nada vai me impedir de mexer com o que eu tenho que mexer. Porque se o Senhor quiser, Ele vai me abençoar. E eu vou ver as coisas caminhando automaticamente. Porque não é que que eu não esteja fazendo nada. Já tem coisas em movimento na minha vida. Então o Senhor vai só me abençoar. E se Ele começar a me abençoar e der certo, amém, é isso que Deus quer para minha vida. Porque às vezes eu preciso ganhar dinheiro para ficar ainda muito tempo nessa terra. Tenho 2 filhos para crescer. Tem que pagar tanta coisa, não é verdade? Hoje mesmo tem que pagar um monte de coisa aqui e o dinheiro já evaporou. Eu tinha dinheiro, já não tenho mais, nem um centavo no bolso. Essa é a minha realidade. Então, ok, pau para toda obra, vamos lá, né? Então, considerando esse sinal, esse chamado segundo sinal que os irmãos hoje estão levantando, a tese, dá-se a entender que provavelmente, então, nós vamos ver esse segundo sinal. Essa bola vermelha e grande, amém? Bom, viu-se também. Aí tem a palavrinha também, né? Então, se viu-se também, os irmãos estão dizendo, significa que nós vamos ver também, meus irmãos. Do mesmo jeito que a gente viu do dia 23, nós vamos ver esse também. Eu estou só repassando o que eu ouvi. Outro sinal no céu, eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Ok?
Eu não quero entrar em explicar que diadema, a parte simbólica, a parte espiritual disso não. Eu estou só trazendo o que talvez a gente vai ver. Fisicamente, pode ser então que a gente vai ver uma bola vermelha e grande no céu. Ela vai ser visível no mundo inteiro. E ela provavelmente nós vamos conseguir ver mais 7 planetinhas, 7 luas, 7 corpos em torno dessa bola vermelha. Pode ser que a gente vai ver alguma coisa de 10 aí também, 10 reflexos, 10 pontinhos, mais 10 pequenos corpinhos, eu não sei, não tenho ideia. Mas que alguma coisa pode ser que nós vamos começar a ver nos próximos dias? Sim, pode ser. A Bíblia diz que os poderes dos céus serão abalados. A Bíblia diz de estrelas caindo na terra, meteoros caindo na terra. A Bíblia diz que o próprio céu vai se fundir, ele vai enrolar como um pergaminho. A Bíblia diz que o próprio sol, ele vai ser totalmente modificado. Ele vai esquentar 7 vezes mais. Então a gente está vendo aqui alguma coisa que vai chacoalhar a ordem, o equilíbrio do sistema solar todinho. A gente tem uma chamada cinturão de asteroides, que ele fica, aqui eu não sei se ele é dentro do sistema, ele está fora do sistema solar, se eu não me engano, tá? E é um cinturão de asteroides, quer dizer, é como se fosse um disco de pedra, pedregulho voando, e tem de todo tamanho, de tamanhos como o planeta Terra, do tudo, que coisa pequenininha, sei lá, sei que é tudo ali. E de vez em quando, um desses asteroides, ele entra no sistema solar e caminha perdido. É onde a gente vê aí a Lua toda bombardeada, planetas bombardeados, e até a Terra. Já teve asteroides caindo na Terra. Dizem que vem desse cinturão de asteroides, ok? Então, se passa um corpo estranho, anômalo, e entra na harmonia do equilíbrio gravitacional dos planetas, como é dito, tudo como é dito, isso vai alterar a órbita de tudo, inclusive do cinturão de asteroides, vai puxar com ele, por causa da gravidade, ele vai atrair com ele. E pode ser então esses chamados 1/3 das estrelas. Talvez vai começar a cair nas menorzinhas, que a gente só vai ver o céu como alguém que está soltando foguete, aquelas explosõezinhas, né? Pum, 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 um meteoritozinho aqui, um meteoritozinho ali, né? A gente já está vendo isso aí no mundo. Se você olhar no YouTube aí, meteorito caindo na Terra, você já tem vários vídeos aí de gente mostrando o meteorito caindo, explodindo na atmosfera, ok? Então está dizendo, meus irmãos, que a sua cauda arrastava até essa parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Então tudo indica que se esse sinal for no pé da letra, como está escrito aqui, a gente vai ver a mulher grávida, vai ver ela com a coroa de 12 estrelas, vestida de sol, a lua debaixo do pé. Desculpa que eu estou ficando com a cabeça cansada. Logo depois a gente vai ver o grande dragão vermelho, grande e vermelho no céu, com 7 coroas. Então a gente provavelmente ainda vai ver um corpo no céu, um corpo estranho no céu, vai ser visível da terra, e nós provavelmente vamos ver esses 7 corpinhos que vão acompanhar o grande. E aqui então, se for ao pé da letra, a gente vai ver uma chuva, deve começar com chuva de meteoros. A Bíblia diz que as estrelas vão cair da terra como a figueira, quando ela está com os frutos maduros, ela é abalada e os frutos caem. Então, dá-se a entender que pode começar com uma chuva de meteoros a nível mundial, e a gente vai ver esse negócio. Muita gente provavelmente vai ficar assustado, muita gente vai ficar bobó, que maravilha, né? Porque a Bíblia diz que nós não fomos reservados para a ira. Se for cair meteoro, como realmente a coisa vem a nível atômico, né? Diz que tem pedras de meteoro, se fosse, por exemplo, do tamanho de uma geladeira, ela pode destruir um bairro inteiro. Eu, Ana Paula, sou muito ignorante com relação a essas coisas, ok? Eu não tenho capacidade nenhuma para dizer que esse pequeno tamanho seria suficiente para destruir um bairro inteiro, explodir um bairro inteiro. Tem a força de uma pequena bomba atômica. Eu não tenho essa estrutura para dizer. Mas se fosse, então, nesse nível, se for meteoritos que têm capacidade, para onde ele cai, ele explode um determinado raio de quilômetros, aí a gente já pode dizer que é ira. Porque só essa chuva, se fosse forte, se for uma chuva pesada, ela vai destruir o mundo inteiro. O lado do planeta Terra que estiver de frente para essa chuva de meteoros vai ser devastado.
Só que a Bíblia fala que vão vir 7 taças, vão vir 7 flagelos, vão vir os selos. E curiosamente, o 6º selo, ele tem uma chuva de meteoros com ele, ok? Então eu não creio ainda que seja o 6º selo. Pode ser também, porque eu não sei, são mistérios de Deus. Mas que vai, aqui diz que 1/3 das estrelas vão cair no céu, e aqui os irmãos do vídeo de hoje de manhã estão dizendo que o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz. E eles estão dizendo o seguinte, estão dizendo, irmãos, significa que a igreja ainda está na terra. A mulher ainda está grávida, a mulher ainda está para dar à luz, e o dragão para na frente dela para devorar o filho quando nascesse. A Bíblia fala também da guerra no céu, que Miguel e seus anjos, eles combatem os demônios, os principados e as potestades. Resistem? Eu não sei. Espiritualmente, então, agora, o que isso pode significar? Mas, fisicamente, se a igreja olha para o céu e vê um planeta vermelho e grande, e ainda assim olha para o céu, vê esse planeta rodeado com 7 astros e consegue ver mais 10 sinais nesses astros com esse planeta, a igreja já vê o dragão vermelho na frente dela, porque quando a gente olha para o céu, a gente está praticamente olhando como que para frente, para cima, né? Diante de nossos olhos. E aqui fala que cai 1/3 das estrelas. Pode ser que a igreja chegue a ver essa chuva de meteoros. Mas a Bíblia diz que o dragão se detém em frente da mulher que estava para devorar a luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então o filho não nasceu, o dragão está de frente dela e a mulher está vendo o dragão e ainda está grávida. E o dragão, assim que o filho nasce, o dragão quer devorar. Se a gente está vendo aqui que a igreja ela é sugada, tirada com força para as regiões celestiais, a Bíblia diz que nós encontraremos nos ares, nós subiremos por entre as nuvens, primeiro os que morreram em Cristo, depois nós os que tivermos vivos, está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, no finalzinho do capítulo 4, pode ser, meus amados, que esteja no mundo espiritual uma chuva de demônios no céu, tentando resistir à igreja para passar, né? E passar por essa região celestial. E pode ser também a nível físico, que como a gente pode então ver essa chuva de... É tudo uma suposição. Nós estamos pondo a ideia em ordem, seguindo esse vídeo que eu vejo de manhã. Se a gente então possivelmente viesse ver com os nossos olhos chuva de meteoro, essa chuva de meteoro pode ser também uma chuva que pode querer matar muita gente. Quer dizer, ao mesmo tempo que pode ser meteoritinhos caindo e brilhando no céu, pode ser também uma chuva de meteoros, que é onde eles caem, eles vão matar. Então o dragão pode ter esse propósito, eu vou matar fisicamente os seres humanos que estiverem na terra. Mas Deus fala, nós não fomos reservados para a ira, nós somos filhos da luz, estamos vigiando. Então, meus amados, olha só, o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar luz. Quer dizer, ele para na frente dela, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. A sua cauda arrastava a 1/3 das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Presta atenção, então. A cauda do dragão arrastava. É um processo que está acontecendo. Você vê o dragão na frente da mulher, você vê a cauda dele literalmente arrastando as estrelas para caírem na terra. A 1/3 das estrelas do céu, as quais ele lança para a terra. Então você vê aqui uma pequena coisa, as quais lançou para a terra. Mas aqui não está dizendo que elas caíram ainda na terra. Você vê que elas estão sendo lançadas, elas estão sendo arrastadas em direção à terra. Pode ser também que nós vamos saber pelos jornais que está vindo na Terra uma chuva de meteoros. Pode ser também, porque a NASA, né, pode ser que ela... porque a gente aprende
na televisão, nos documentários, né? Que eles estão avistando meteoros. Então eles falam, olha, tá vindo um meteoro em direção à Terra. Só que pelos nossos cálculos eles vão passar direto, eles não vão bater na Terra. Ah, passou o meteoro a 8.000 quilômetros de distância da Lua, o meteoro que passou mais perto da Terra até hoje. Então você vê que a NASA e as empresas aeroespaciais, né, elas têm capacidade com seus grandes telescópios de olharem o céu e verem o que está vindo em direção à Terra. E eles podem até prever, basta você ligar a televisão e ver um filme aí de destruição. Eles falam, né, tá vindo, nós temos 2 semanas, nós temos 72 horas, vai chegar, vai colidir com a Terra. Então, aqui pode estar dizendo isso, que o dragão, ele com a sua cauda, quer dizer, com a sua força gravitacional, esse planeta consegue puxar 1/3 das estrelas. O apóstolo fala 1/3. Só que estrela, hoje a gente conhece como Sol e outros astros de tamanhos muito maiores do que o planeta Terra. Ou não, ou pelo menos do mesmo tamanho. Se cai só uma estrela, então arrebenta, tudo explode a Terra. A Bíblia diz que a Terra em si, ela não vai ser destruída completamente. Deus, ele vai reformar os céus e a Terra, mas não vai destruir tudo. Então é tudo coisa pequena. São corpos que vão cair, mas eles vão cair em toda a Terra, mas ao mesmo tempo eles não vão explodir com toda a Terra. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Então, enquanto ele está arrastando 1/3 das estrelas, ele arrasta em direção à Terra. Então, pode ser, meus irmãos, que a igreja vai ver o planeta vermelho dos olhos, com olhos nus da Terra, levantou a cabeça a qualquer horário. A gente vai ver ele no céu, vermelho, literalmente, né? Não sei quão grande, talvez vão ser vistos só com telescópios e vai se falar na televisão, olha, ele é vermelho, ele entrou no sistema solar. E aí tem, talvez quem tiver telescópio vai ver mais 7 astros girando em torno dele. E aqui vai ser, pode ser que a televisão vai, o YouTube, mais do que nunca, a televisão vão começar a noticiar, está vindo uma chuva de meteoros em direção à Terra. Está vindo uma chuva de meteoros em direção à Terra. Pode ser que isso aí então vai começar a ser dito. Mas eu quero ler com vocês, deixa eu ver aqui uma coisa muito, muito, muito curiosa. Muito, muito, muito curiosa. Eu quero ir lá com vocês no 6º selo. Eu quero ler com vocês um 6º selo. É o 6º? Sim. Vi quando o cordeiro, aliás, o 6º selo ele está em Apocalipse, capítulo 6, versículo 12 em diante, tá bom? Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode sustentar-se? E quem é que pode sustentar-se? Tá dando para prestar atenção. O 6º selo, ele termina no versículo 17 com essa frase. Chegou o grande dia da ira do Cordeiro e de Deus. E quem é que pode sustentar-se? E se a gente, agora eu tenho que anotar aqui, porque aqui depois eu posto isso aqui como referência, tá bom? Depois a gente vai lá em Apocalipse, capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 17. Agora, volta lá em Tessalonicenses comigo. Vamos voltar lá em Tessalonicenses. Deixa eu achar aqui. Olha só, eu comecei a ler. 1 Tessalonicenses, capítulo 5,
Versículo 4 até o 10. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, o dia do Senhor, como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, e pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, mais do que nunca agora a gente tem que ter fé, e do amor, e tomando o capacete da esperança. Meus amados, quando a gente vê uma catástrofe diante dos nossos olhos, a gente tem a esperança de, quem sabe, alguém vem nos salvar? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Mas no finalzinho, aqui no iniciozinho aqui do capítulo 5, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu, Paulo, vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas se o sexto selo termina com essa frase, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode escapar? É grande ira e destruição, meus amados. A Bíblia diz no sexto selo que os caras vão correr para os buracos das montanhas. E, curiosamente, no mundo inteiro já tem abrigo subterrâneo construído. Olha só! Há 60 anos atrás, o mundo inteiro não tinha um abrigo subterrâneo construídos, os bunkers, ou bunkers, como dizem. Hoje tem. Hoje tem empresas na internet vendendo casa, abrigo subterrâneo. Vamos prestar atenção aqui nesse sinal, então? Não vale a pena? Vamos continuar reorganizando as ideias. Vamos continuar. Aí você me pergunta, então os outros selos vão ser abertos para que o sexto selo abra? Então, à força, esses outros selos vão ser abertos? Eu vou só falar sobre o primeiro selo. Olha aqui, vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos. Abriu um dos 7 selos. E eu vi um dos 4 seres viventes dizer, vem, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Meus amados, Jesus, ele não tem arco, mas a Bíblia fala que nós temos que tomar cuidado com as setas do maligno, da flecha que voa ao meio-dia. E se eu pego esses 2 versículos, eu associo eles então a esse cavaleiro branco que tem esse tal desse arco. E ele não é um anjo porque ele recebe uma coroa. E quem é que vai ser o próximo governador deste mundo de trevas? O anticristo. Então aqui ele sai com um arco e ele tem uma coroa e ele sai vencendo e para vencer. E a Bíblia diz que ele vai vencer os santos da grande tribulação serão decapitados. E a Bíblia diz que ele não se manifesta enquanto aquele que o detém não for afastado. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Então, vamos tentar reorganizar as ideias, que aqui agora eu começo a fazer bagunça aqui com a Bíblia, que eu estou sem condição de marcar tudo, mas olha só. Presta atenção comigo. Imagina que a mulher estava grávida, primeiro sinal no céu nós vimos. Se a gente for pegar o pé da letra, o que está dizendo aqui, o que vai acontecer é o seguinte, se for pegar o pé da letra, de modo que tudo isso vai ter que ser literalmente visto da terra. Então da terra a gente já viu o sinal do dia 23, passou antes de ontem, ok? Bacana, primeira parte. Como estão dizendo aqui no YouTube agora. Segunda parte agora, nós vamos ter que ver um sinal desse dragão vermelho grande. Nós vamos ver esse planeta acompanhado no mínimo desses 7 astros e ele vai ter 10 chifres. Alguma coisa vai ter que a gente vai perceber que esse sinal está no céu. E ali diz que esse dragão ele se detém
diante da mulher para lhe devorar o filho varão quando nasce. Então você ainda vê ele no céu, parado, diante da mulher que está para ganhar a criança. Quer dizer, Satanás sabe que a igreja vai ser arrebatada. Se propaganda subliminar e filme começar subliminar disso é todo dia em Hollywood, ok? Então eles sabem que vai ter o arrebatamento, ok? E ele se detém. Enquanto ele se detém, a sua cauda arrasta consigo 1/3 das estrelas do céu. Uma chuva de meteoros, meteoritos, chama o que você quiser. E eles são lançados em direção à terra. Então você vê uma chuva vindo em direção à terra, o dragão parado em frente da mulher que está para ganhar a criança. Aí olha só o que acontece. Vamos voltar lá em Apocalipse 12. Reorganizando as ideias. Olha só. A fim de lhe devorar o filho varão quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, o filho varão. Pum, nasceu. Que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Apocalipse capítulo 2, 26 a 27. Vamos lá. Vamos lá. Eu não vou conseguir anotar tudo isso no vídeo, mas eu quero ler. Apocalipse capítulo 2, 26 e 27. Porque o povo diz que o filho varão é Cristo. Presta atenção. Carta à igreja de Tiatira, 26 e 27, capítulo 2. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu, Jesus, lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Não precisa nem falar mais nada, né? Então você vê o momento exato que o dragão está parado, esperando o filho nascer. Quer dizer, enquanto aquele que o detém não for retirado, o anticristo não se manifesta. Então na terra, em contrapartida, pode ser que enquanto a gente está vendo um negócio vermelho no céu lá, grande vermelho, nós como igreja vamos poder possivelmente o veremos e vamos estar escutando na mídia que vai vir uma chuva de meteoro na terra. Pode ser que nesse meio tempo o próprio anticristo já esteja na terra, e ele já nasceu, ele já está no governo, ele já é político. Eu tenho mais do que certeza, não quero dizer quem é, porque eu não sei. Desde quando eu me entendo por gente, cada dia puseram o título que aquele fulano é o anticristo, que aquele fulano é o anticristo, até hoje nenhum deles foi, então eu não estou aqui para dizer. Estão apontando aí alguns personagens que estão bem em evidência. O que me assustou foi uma capa da revista, aquela revista lá, como é que chama? Revista Forbes? Não, tem uma revista aí que aquele Emmanuel Macron, ele estava caminhando sobre as águas, e do lado na foto, ele caminhando com a mão no bolso, de terno e gravata, caminhando, e um pé de uma mulher virado para baixo, ok? A mulher estava afogada. Aquele negócio me assustou um pouquinho, me assustou no sentido, me chamou a atenção. Mas eu não estou aqui para dizer quem é anticristo, me interessa, tem vídeos aí no YouTube de gente falando muita coisa curiosa e interessante, mas pode ser. Mas seja quem for o anticristo, ele não vai assumir o poder mundial enquanto a igreja estiver na terra. Porque quando ela for afastada, que é ela que detém a manifestação de anticristo, porque ele não vai vir como um político, meus amados. Ele vai vir com o poder do diabo. Então ele vai fazer uma revolução, um rebuliço na terra. Jesus, quando ele veio, ele curou os enfermos, ele expulsou demônios, ele fez milagres. O anticristo, quando ele vai vir, ele vai fazer milagre. A Bíblia diz que ele vai fazer cair fogo do céu. A besta vai fazer descer fogo do céu e o povo vai ficar, ó. Então manifesta o anticristo e a besta. Não é só o anticristo que manifesta, a besta também. Porque o próprio anticristo vai fazer que adorem a besta e a besta vai fazer que adorem o anticristo. É um conchavo. É um pelo outro. A besta é a imitação do próprio Espírito Santo. E o anticristo é a imitação de Jesus. E Satanás é a imitação de Deus Pai. Ele é que manda o anticristo. Ele é que manda a besta. Ele é que dá poder e autoridade para o anticristo. Ele é que traz essa moral para a besta. Então é a chamada trindade satânica. Então ele manifesta, ele pega o microfone, entra na televisão e fala: a partir de hoje eu governo o mundo inteiro, vai ser do meu jeito. Quando a igreja for arrebatada. Por isso que eu acredito também que o dragão para na frente da mulher. Porque Satanás está esperando o momento para dar o bote, para matar os santos e não deixar com que eles vão para o céu. Levando em detalhe
que a Bíblia fala, talvez hoje, dia 25 de setembro de 2017, o Senhor responda uma pergunta que eu faço para Ele ainda todo o tempo. Se as 10 virgens, elas estão dormindo, tem 5 Nécia, tem 5 Prudente, e a Nécia chega uma hora que ela clama para a Prudente e diz, me dá um pouco do teu azeite, e aí a Prudente fala, vai comprar, vai para quem vende, compra, porque se eu te dar do meu azeite vai faltar para mim e para você. Talvez agora comece a encaixar um pouquinho a possibilidade de todos os crentes que pelo menos creem que vai existir um arrebatamento, que vai ter um arrebatamento, verem talvez vai chegar um momento que todos nós vamos ver alguma coisa no céu e o Espírito Santo de Deus vai fazer a ficha cair de uma vez só na cabeça de todo mundo. E até as virgens nécias que estão fazendo besteira por aí, a gente está vendo muitas, vão falar, peraí, tem razão, agora é o arrebatamento. E a minha vida não está boa, eu estou sem azeite, eu não consigo orar, eu só consigo falar como doutores da lei, mas eu não tenho a santidade, eu não tenho azeite. Muitos talvez cristãos que estão aí se rebelando contra os pregadores que falam da volta de Jesus, estão se enchendo de pecado, de ganância, e talvez no momento, no lapso de tempo, porque vai ser tudo rápido, o arrebatamento é como abrir e piscar de olhos, talvez vai entrar um momento de desespero em parte dessa igreja, e talvez eles vão tentar entrar em contato com aqueles que estão cheios do azeite, vão pedir ajuda. E não sei, talvez pelo fato de todo mundo estar vendo a mesma coisa, a igreja santa, prudente, ela vai falar, olha, infelizmente eu não tenho tempo de te explicar, porque eu tenho que entrar em oração. Talvez, irmãos, porque é tão fechado esse mistério, esse detalhe, são detalhes fechados, mas talvez é algo assim, mais ou menos assim que pode acontecer. Talvez você não vai ter tempo de ajudar as pessoas que vão querer, não, me ensina, me explica direito, me explica tudo. E você fala, eu não tenho tempo, porque eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu estou envolvido com alguns irmãos e a gente tem orado. Talvez vai ser um negócio tão rápido, meus irmãos, que não vai ter tempo. A única coisa que você vai falar, olha, hoje eu não posso te ajudar. Talvez esse detalhe de quando as virgens nécias vão pedir óleo para as prudentes vai ser numa coisa de hora, pouca hora, horas, 1, 2, 3 horas. Ô irmã, me ajuda. Aí você, não, agora eu não posso. Vai fazer uma coisa, enquanto eu estou aqui agarrada aqui, você vai, começa a ver alguns vídeos aí, começa a ver algum material, para você entender direitinho. Vai lá, pega aquela oração, vai ler a Bíblia. Porque eu agora, nesse momento, não tenho tempo. Quem sabe vai ser uma coisa literalmente na prática. Literal. Eu não sei, meus irmãos. Eu só sei que vai chegar um momento que todo mundo vai acordar. Hoje nós temos muita gente dormindo. Vai demorar. Para mim, isso é gente que está dormindo. Para mim, isso é gente que está com pouco óleo. Pode ser eu que estou com pouco óleo? Eu estou dizendo Maranata todo dia? O Espírito e a noiva dizem, ora vem Senhor Jesus, Maranata. E tem muitos dizendo, não vem agora, vai demorar. Eu tenho certeza. Tem gente falando, eu tenho certeza que não vem nem nesse ano de 2017, nem no 2018 e nem em 2019. Eu tenho certeza. Mas quem é você para dizer que tem certeza? Enquanto muitos também têm certeza que vem. Quer dizer, é o preto contra o branco, né? É um bicudo contra o bicudo, mas ninguém tem certeza de nada. Agora, depois do sinal dia 23, ficou mais do que provado que realmente o dia e a hora ninguém sabe. Porque saiu fora que a festa das trombetas começou antes da hora, antes do dia certo, a lua não tinha aparecido e eles começaram. Aí eles encerraram essa festa porque no sábado eles não podiam fazer a festa das trombetas porque era uma outra celebração. Então estão dizendo que eles não tocaram as trombetas tudo, tem gente que diz que tocou as trombetas tudo, mas seja lá o que foi uma bagunça e não foi nada dentro da obediência com o Senhor, com as coisas, como Deus diz, quando aparece a lua, está lá em Levítico, Deus diz, quando a lua aparece, ali então inicia a festa das trombetas. Então, significa que eu não posso confiar num programa de computador que me diz que está a 2% iluminada, mas ainda não vista a olho nu.
quebrou a tradição que Deus deu. E Deus, ele quando ensina para Moisés os estatutos, os preceitos, as leis, os mandamentos, ele deu tudo detalhado, mas no mínimo detalhe. Lê o livro de Levítico, lê 2 Reis, você vê por que a Bíblia perde tempo explicando, contando, até no livro de Ezequiel, quando o Senhor começa a mostrar para Ezequiel o templo e as construções, e aí você fica lendo capítulos e capítulos, de mostrando medidas, detalhes arquitetônicos. Para quê? Isso é para Deus mostrar para nós que Ele é detalhista, Ele é perfeccionista e tem que ser do jeito que Ele quer, não do jeito que eu acho que tem que ser. Davi antes foi lá pegar a arca, colocar em cima de um carro de boi, cantando, brincando, dançando, porque Davi falou, vai fazer do meu jeito. Aí a arca tomba para cair, vem um e bota a mão na arca, pum, é fulminado. Ali então Deus mostra para Davi, não é assim que tem que ser feito, tem que ser do meu jeito. Quem toca na arca tem que ser consagrado, tem que ser uma determinada categoria de homens e tem que ser do meu jeito. A arca então é deixada na casa de uma pessoa, aquela pessoa é muito abençoada. Depois Davi reúne, não sei se são levitas, né? Aqui eu não sei quem é, não lembro, mas ele reúne um grupo de homens consagrados e ali então eles levam a arca, carregam a arca, como Deus manda. Se Deus foi assim desde o início, por que agora Deus deixa a festa correr de qualquer jeito, nas coxas? Desculpa a compreensão, mas é o que aconteceu. Aí eles tocam a última trombeta, pum, eu arrebato a igreja, pode até ser, mas não sei. Eu só sei que agora eu vejo a palavra que diz a trombeta de Deus. E se essa trombeta que vai ser tocada, a última trombeta, é a chamada trombeta de Deus, significa que ela vai ser tocada no céu, então. Então não é mais uma trombeta tocada na terra. A Bíblia fala que as coisas do céu são espelho, as coisas da terra são espelho das coisas na terra. Então, eu entendo que a trombeta é a trombeta de Deus. Aí muda totalmente o ponto de vista. Irmãos, desculpa que é muita coisa, porém, essa é a palavra. Olha só, eu quero ler para vocês aqui, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, fala: porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Esse é um texto que está lá em 1 Coríntios 13, 12, que eu tenho que anotar aqui para atacar na descrição do vídeo depois. Eu perdi as canetas, meus irmãos. Espera aí que eu vou escrever. Espera aí. Eu tenho que escrever. Os irmãos, tenham paciência comigo. 1 Coríntios 13, 12. Agora eu perdi até o papel onde eu achei. 1 Coríntios 13, 12. Ok. Voltando então. Volta lá em Apocalipse 12. Vamos voltar. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho varão quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, o filho varão. Pum! Acabou. Nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Li o livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 26 a 27, justo? Apocalipse 2, 26 a 27, ok? Fizemos também, com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Aí, acabou aqui. O filho nasceu, foi arrebatado, foi levado para o trono, acabou. Então você vê aqui que a cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Mas não diz que elas colidiram, elas estão em direção à terra, naquele momento. O dragão se detém em frente da mulher, para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Pode ser uma coisa a nível espiritual, não sei. Aí nasce o filho varão, pum, arrebatamento. Que há de reger as nações com cetro de ferro. É a igreja. Que há de reger as nações com cetro de ferro, confirmando que aqui é a igreja. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Ponto final.
Aí agora muda o discurso aqui, ó. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Eu volto a dizer que a mulher é Israel. E ela foge para o deserto onde lhe havia Deus Pai, preparado lugar para que nele sustentasse durante 1260 dias, 3 anos e meio. Se a mulher é Israel e ela foge para o deserto e é guardada por 3 anos e meio, aqui você vê a aliança de paz que o anticristo faz com Israel por 7 anos. E lá em Daniel ele diz que na metade do pacto ele rompe, porque ele vai querer ser adorado como Deus. Os judeus não vão aceitar. Então você vê Israel tranquila por 3 anos e meio, até a metade do pacto. Por isso que Deus prepara lugar para ela. Mas antes que isso aconteça, olha só o que acontece. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar aí, aonde é sustentada durante tempos e metade de um tempo, sempre 3 anos e meio, fora da vista da serpente, de Satanás. Então, a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher a água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio, Gog e Magog. Porque Gog e Magog é a próxima guerra, terceira guerra mundial que vai ter na Terra. Prepare, a televisão está falando, agora até o Irã já está começando a fazer barulho. Há 2 dias atrás eu vi no noticiário aqui, o Irã está melhorando o seu poderio bélico e já está desafiando os Estados Unidos. O Irã, grande inimigo de Israel. Agora não é só mais a Coreia do Norte, tem o Irã também aparecendo no cenário, 3 dias atrás. Gog e Magog. E eles vão se levantar contra Israel. Deus vai acabar com os inimigos de Israel. Israel vai ficar por 7 meses recolhendo, 7 ou 5 meses, aqui agora eu já estou confundindo os números, mas a coisa, acho que é 5 meses ou 7, ok? Recolhendo os ossos. Homens vão ser reservados, separados para fazer isso. Guerra atômica. E a Bíblia diz que as armas dos inimigos que quiseram atacar Israel, Israel vai usar para transformar em energia. A única energia que pode ser convertida é a energia atômica, energia nuclear. A energia, o urânio enriquecido deles vai ser pego por Israel e Israel vai transformar isso em energia elétrica. Olha só. Israel vai vencer Gog e Magog. Israel não vai sujar nem as mãos com Gog e Magog. Por quê? Porém socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, porque ele não conseguiu, né? Na guerra de Gog e Magog, Satanás ele não vai conseguir tocar em Israel. Então o que ele faz? Ele se ira contra a mulher. Então vai pelejar contra os restantes da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus, têm o testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar. A descendência da mulher são os santos da grande tribulação. Você vai ver, e eu não vou ler, Apocalipse 13, versículo 7, Apocalipse 20, versículo 4, Apocalipse 15, versículo 2. São os santos da grande tribulação. Vocês querem que eu leia? Se quiser eu leio, olha, Apocalipse 13, 7, a Bíblia fala, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, que também está lá em Daniel 7, 21, e os vencesse, deu-se-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitarem na terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Quer que eu leia Apocalipse 24? Eu vou ler então. Vou lá. Os irmãos têm paciência? Eu tenho. Apocalipse 24, olha só. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha aí, né? A prisão de Satanás por 1000 anos, a primeira ressurreição, capítulo 20.
Então, meus amados, agora eu quero ler uma coisa aqui que me chamou a atenção. Eu quero ler essa metade aqui, entre o versículo 7 e 12, do versículo 12 do capítulo 12 de Apocalipse. Olha só. Nasceu-lhe o filho varão, que arregia todas as nações com certo ferro. Seu filho foi arrebatado para o trono. A mulher, porém, foge para o deserto, onde tem Deus preparado lugar para ela durante 3 anos e meio. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Então aqui você vê uma guerra celestial de anjos e demônios. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar dele. A Bíblia diz que Satanás e seus demônios são os principados e potestades dos ares. E aqui a Bíblia diz que não se acha mais então lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então aqui os principados e potestades dos ares são literalmente atirados para o planeta Terra. Isso aqui vai virar um inferno. Isso vai virar um inferno. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, é a igreja, né? E por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida, os mártires. Por isso festejai, ó céus, e vós o que neles habitais. Então, meus amados, tem gente habitando nos céus. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Você vê então agora, meus irmãos, olha só, eu sei que eu falei muita coisa, eu no meu coração entendo tudo, para mim tá super bem, tá claro, tá tranquilo, eu sei que eu falei muita coisa, mas agora falando de modo resumido, para reorganizar a situação como é, isso aqui eu sempre falei, mas agora a gente então considera o arrebatamento literalmente iminente, quer dizer, pode vir a qualquer momento. Mas se nós formos considerar o tal dos sinais no céu, e Jesus disse que a gente tem que olhar para o céu, que o céu ele serve de sinais. E lá em Gênesis também Deus disse que Deus constituiu o sol, a lua e as estrelas para que sirvam de sinais. E Jesus fala para a gente ficar atento para as profecias. E se Apocalipse, capítulo 12, se descreve grandes sinais no céu, significa que são também profecias, porque o próprio livro de Apocalipse é uma grande profecia. E o Senhor Jesus fala, né, que quem lê, quem estuda as profecias deste livro vai ser abençoado. Amém? Então presta atenção. A ideia então que fica agora, a partir de agora, contagem regressiva, né? A contagem agora fica da seguinte forma. Eu, Ana Paula, passo a ver desse modo. Primeiro sinal do dia 23. A mulher vestida de sol, com a lua debaixo de seus pés, uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça, está grávida para dar à luz. Esse sinal foi visto fisicamente no céu e está acontecendo na terra. Existe uma igreja que é o filho varão que está para nascer. Apocalipse, capítulo 2, versículo 26 e 27. Nós somos o filho que está para nascer. Amém? Aí diz, viu-se também um outro sinal no céu, a dizer, um dragão, né, grande vermelho, com 7 coroas, 10 diademas, não sei o que, não sei o que. A ideia então é, a tendência, eu gosto muito dessa palavra, a tendência agora é ver o tal do segundo sinal. E a tendência é a própria igreja ainda na terra ver esse grande sinal no céu. A gente vai ver um negócio vermelho e grande no céu. E tudo indica que tende a ser o tal do planeta X ou planeta Nibiru.
Tudo indica, porque ele vai abalar os céus e a terra com a sua passagem, ok? Aí você tem que estudar sobre o Nibiru para quem ainda não estudou, ok? E ali diz que ele vai parar em frente da mulher. Enquanto ele vem, ele é visto, ele para, a sua cauda arrasta consigo 1/3 das estrelas do céu em direção à terra. Então, provavelmente, a gente tende a ouvir as notícias de que uma chuva de meteoros está vindo ao planeta Terra. Só que antes que caia na terra própria dita, a igreja é arrebatada. E esse processo do arrebatamento enquadra aqui em Apocalipse capítulo 12, do 7 até o 12, que diz que houve peleja no céu. E a Bíblia fala que tem os principados e a potestade dos ares. Então os demônios estão no céu. No céu, que eu digo, é onde está a lua, é onde está o sol, é onde estão os planetas. Não no terceiro céu, onde Deus habita. Ali não. Ali tem Deus e tem Jesus. Jesus entrou no terceiro céu. Satanás, ali nunca mais foi. Porque ali foi a primeira guerra. Olha só. Isso nos leva também a entender que Satanás ele tem caído de escala em escala nos anos que se passam. Ele está decaindo aos poucos. Primeiro ele é expulso do terceiro céu e cai no segundo. É onde tem, né, o sol, a lua, as estrelas e toda a galáxia. Ok. Agora você vê ele ser expulso do chamado segundo céu para cair na Terra. Quer dizer, ele cai ainda de escala e com ele todos os seus demônios. Cai tudo no planeta Terra, literalmente. E ali, então, os céus em si, né, vão ter que ser purificados também. Você vê isso no decorrer do livro do Apocalipse, com as 7 trombetas, os 7 flagelos. Você vê que vai chegar um momento do grande julgamento de Deus, ok? É um outro assunto. Mas ele cai no terceiro escalão, terceiro nível, que é a terra. E quando ele cai na terra, Deus, o que ele faz? Todos os demônios ele prende de novo, porque para o milênio a terra tem que estar sem demônio, ok? Mas o inferno continua lá no centro da terra. Mas Satanás, o maior deles, é lançado na prisão por 1000 anos. A besta e o falso profeta são lançados já no lago de fogo e enxofre. São os 2 primeiros, eles inauguram. E aí então você vê Cristo vindo sobre as nuvens, todo olho verá, e ele governa por 1000 anos. E com ele os chamados santos da grande tribulação, que você encontra em Apocalipse 13, 7, 24, 15, 2. Eles reinam com Cristo por 1000 anos. Passou os 1000 anos, Satanás é solto por um pouco de tempo. Ele é solto por um pouco de tempo. E ele reúne uma multidão mais numerosa do que a areia do mar para pelejar contra Cristo que está lá no Monte Santo, lá em Israel. Quando eles botam o pé no monte, cai fogo do céu e fulmina todo mundo. E ali então passa céus e terras, quer dizer, o cenário do planeta Terra literalmente passa e o Senhor faz novos céus e nova terra. Mas antes disso aparece todos os pecadores diante de Deus no chamado julgamento do grande trono branco. E ali então tem a ressurreição dos mortos que morreram sem Cristo. Essa é a chamada segunda ressurreição. Que é a ressurreição daqueles que morreram sem Cristo. O nome deles não está escrito no livro da vida. E ali você vê eles todos serem lançados no lago de fogo e enxofre. E aí você vê o próprio inferno sendo lançado no lago de fogo e enxofre, Satanás e a morte. Ó morte, quem te pode, né? O que a morte pode? De Cristo venceu a morte. E ali então você vê, depois que eles são retirados do ambiente da terra e dos céus e são lançados na prisão eterna chamada Lago de Fogo e Enxofre, aí a nova de Jerusalém desce do céu adornada sobre a terra. Deus ele faz uma limpeza, o céu e a terra passa. Enquanto tem esse julgamento do trono branco, né? Não sei como, é um mistério então muito maior de todos que a gente já viu, a terra será restaurada aqui. Novos céus e nova terra. O mar já não existe. Então, meus irmãos, a ideia é essa. Se a gente for acompanhar ao pé da letra, que é o que eu vou esperar, mas sempre esperando um arrebatamento iminente, a tendência agora é a gente ver um negócio vermelho no céu. Se você andou tendo sonhos e visões com o planeta Nibiru, que eu vou chamar ele de Nibiru, porque esse troço só pode ser ele, mas pode ser outra coisa, Babu, não sei. A tendência agora, nos próximos meses, é a gente começar a avistar o planeta vermelho. Se isso acontecer,
Ainda não aconteceu. Ainda está muito na internet aí as fotos, mas você ainda não viu. Mas se isso realmente acontecer, como estamos conjecturando, como estamos imaginando, projetando, nós vamos ver esse negócio no céu. Amados, presta atenção. O arrebatamento vai estar os tempos e as épocas. Jesus disse que a gente sabe discernir os tempos e as épocas. E agora o próximo tempo e época é desse sinal, se a gente for esperar. Tem muita gente que vai falar assim, o sinal dia 23 não funcionou, agora você está inventando outro sinal para ficar falando que eles estão com razão. Mas a gente está olhando o que a Bíblia fala, e a Bíblia fala de sinais. Eu não vou apagar isso com a borracha e fazer de conta que não tem, ficar aqui falando que o arrebatamento vai demorar e que blá blá blá, todo esse blá blá blá, ok? Se a gente vê esse troço no céu, a gente vai também ter a notícia na televisão que está vindo uma chuva de meteoros na Terra. E quando isso acontecer, a qualquer momento nós seremos arrebatados. Nós nasceremos. Finalmente, então, será o arrebatamento. Nós não vamos ser pegos de surpresa, porque nós estamos vigiando. O dia não vem como ladrão. Mas presta atenção. A igreja subiu, a igreja é retirada, ao mesmo tempo o anticristo vem, e com ele vem o diabo. Primeiro que é o diabo, ele cai na terra, os demônios vêm para a terra, junto com eles vem uma chuva de meteoro, entra lá no sexto selo, no mínimo, porque aquilo ali é físico, a terra vai ser abalada, as montanhas, os montes, vai ser uma bagunça, você lê de novo o sexto selo, e aí então se levanta o governo do anticristo. Quando o anticristo levantar para governar, o povo vai estar escondido nas montanhas, nos penhascos, nos buracos. Isso tudo vai ser usado. Muita gente vai morrer já ali nessa brincadeira, com certeza. Deus já vai fazer a ira para matar, para acabar, para juízo, né? Aí então você vai ver Israel, né? Logo sendo atacada por Gog e Magog, vai levantar a terceira guerra mundial contra Israel. E Deus ele vai guardar Israel por 3 anos e meio. Deus ele vai guardar Israel por 3 anos e meio, esse é o cenário. Enquanto Deus guarda Israel lá, que eles vão reconstruir o templo, eles vão voltar a adorar a Deus no templo, eles vão estar felizes, para eles vai estar tudo certinho. Então, o pau vai quebrar num terço da terra, no outro terço da terra. Aí você vê as 7 trombetas literalmente sendo inauguradas. E ao mesmo tempo você vê os santos sendo perseguidos. Não pense que quem ficar aqui com Cristo no coração vai ficar vivo e inteirinho por 3 anos e meio. Mas do primeiro dia que o anticristo começar a perseguir a igreja, e aí você conta 3 anos e meio em sequência, cristãos eles vão aceitando a Jesus e morrendo, aceitando e morrendo. A Bíblia fala do pisar, do largar, da ira de Deus, das uvas. Então a matança vai ser aí. Aí vai acontecer a maior matança. É onde essa terra vai ser terrível. E ali depois, meus amados, entra a segunda metade da grande tribulação, que aí é todo um outro estudo, o canal tem todos esses estudos. Então a única coisa que a gente agora acrescenta a nível profético aqui conosco, nos estudos e nas tendências, que é a palavrinha que eu gosto, é que se Apocalipse 12 for ser ao pé da letra, a próxima bola da vez vai ser a gente ver esse troço no céu. Mas eu vou esperar aparecer, Ana Paula? Então eu vou ficar tranquila aqui até aparecer? Não. Você vai clamar a Deus, como eu disse no início do vídeo. Leia a Bíblia e ore pelos seus familiares. Olha, estou terminando 2 horas de vídeo hoje. Mas eu vou dizer para você, olha só. Pode ser, meus irmãos, que se Deus, pela sua misericórdia, deixar o mundo inteiro ver um segundo planeta aparecendo no céu, muitos dos nossos entes queridos, então, ali vão se converter. Quando nós escutarmos a notícia, vai vir chuva de meteoro, vai arrebentar com a terra inteira, muita gente vai entrar em pânico e vai se converter. É por isso que nós temos que pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Hoje nós pregamos para os nossos parentes, eles não acreditam. Mas na hora que apareceu o que nós falamos, e nós não somos ninguém, nós somos os pequenininhos, e Deus revela aos seus pequenos. Você hoje fala, olha, vai aparecer um negócio no céu, vai vir alguma coisa por aí. A gente acha que é isso. A gente acha que vai acontecer. E se acontece,
Eles vão ver, vão falar, como é que você sabia disso? Quem te disse isso? Onde é que você viu isso? Então você tinha razão. E pode ser que isso vai ser o tiro de misericórdia de Deus com esses poucos que a gente está clamando e orando todo esse tempo e pedindo a Deus salvação, os nossos entes queridos, os nossos amigos. Pode ser, meus irmãos. Porque o povo acostuma muito rápido com furacão, tsunami. O povo acostuma, principalmente quando não é na nossa terra. É normal. Mas a partir do momento que o céu for abalado, e isso for uma ameaça declarada na televisão, muita gente vai perder o equilíbrio, vai entrar em pânico, em desespero. E aí eles vão correr para Deus. Finalmente eles vão clamar, Deus me ajuda, eu estou morrendo. É onde muitos vão entender que a riqueza, que o dinheiro, que o poder que tem não vale nada. Meus amados, é tudo projeção, é tudo tendência, é tudo conjectura. Mas olha, meus irmãos, eu não poderia passar calada diante disso que está aí. Pode ser que tudo que eu falei aqui é uma grande besteira, e eu sempre admiti meus vídeos. Pode ser que tudo isso que eu coloquei aqui hoje é só uma grande lorota. Pode ser que os pregadores do ainda vai demorar muito tempo, tem razão, apesar de eu não ser de acordo. Mas os mistérios de Deus estão aí. E uma coisa eu sei, a Bíblia diz que tem um povo na terra que não vai ser pego de surpresa. Ou vai ser a igreja que está vigiando qualquer coisa que aparece, todos os sinais, um vulcãozinho explodiu lá não sei aonde, a gente já está de oi, Jesus está voltando. Ou vai ser essa turma, ou vai ser a turma que está dizendo não vai demorar ainda, nós não vamos ser pegos de surpresa não, vai chegar um tempo que a gente vai saber. Nós ainda temos muito para comprar, para vender, para brincar, para viver a vida. Eu não sei quem é, meus irmãos, mas tem um grupo de pessoas na terra que não vai ser pego de surpresa, porque sabe discernir os tempos e a época. E Deus ele vai revelando os mistérios aos poucos. Isso aí eu já acostumei. Desde 2014 eu acostumei com isso. Então eu deixo esse vídeo, agradeço a Deus por ter tido essa oportunidade de trazer essa palavra. E eu agradeço mesmo, Deus é bom, Deus é maravilhoso. E aqui eu entrego essa palavra, meus irmãos, no santo, poderoso e glorioso nome de Jesus, de Yeshua. Tem gente que não aceita o nome Jesus. Eu falo esse nome porque a Bíblia diz que o nome verdadeiro dele vai ser revelado quando a gente estiver na eternidade. Porque a nossa boca é uma boca de pecado. Esse corpo caído não pode falar o nome verdadeiro. O nome que a gente vai conhecer, nem nós vamos ter o nosso nome que a gente tem aqui na terra, lá no céu. Nós vamos receber nomes numa pedrinha branca. O nosso novo nome nos será revelado. Tudo será novo. Tudo que nós imaginamos e conhecemos vai passar, porque lá vai ser toda uma nova revelação. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração daqueles que amam a Deus, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, tudo o que nós conhecemos é espelho, porque lá tudo será revelado. Tudo que é lá nunca foi profanado, nem nos nossos pensamentos. Olha só, até um pensamento de algo concreto no céu, que vai ser usado e falado em toda a eternidade, não é revelado a nosso coração, porque só o pensar nosso já profana o que é santo. A Bíblia chama Deus de Santo dos Santos, soberano, glorioso, Rei da glória, e diz que ele não pode com pecado, ele não tem como ter, Deus Pai, ele não tem como ter contato com nada que é de pecado, nem um pensamento ele tem contato. É por isso que tem Jesus na cruz, que morreu e derramou sangue, o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se a gente tivesse noção no pé da letra de todas essas coisas, a gente cairia e não resistiria. Então, meus amados, a coisa é muito mais profunda do que a gente imagina, em tudo. Eu desejo a todos vocês paz, esperança e vitória, sucesso espiritual nas coisas de Deus daqui para frente, porque o negócio agora pode ter mais do que certeza. Não se assuste se os telejornais começarem a intensificarem as notícias das catástrofes e dos cataclismas. Não se assuste quando a televisão mostrar algo no céu, se acontecer, sempre projetando nesse sentido.
Mas quando virdes todas essas coisas acontecerem, exultai. Exultar é fazer festa, festa, festa de júbilo. Ergue a tua cabeça. E a gente já está erguendo. Amém? Não vamos perder a fé, não vamos perder a força, não vamos perder a esperança. Vamos continuar no mesmo espírito do Maranata. Vamos continuar no mesmo espírito do Maranata, porque realmente nós estamos a um pé de subir. Eu não sei dizer em quanto tempo tudo isso vai acontecer. E eu espero que seja o mais rápido possível, porque o mundo tem gente sofrendo demais aí fora, mas muita gente. Não por mim, eu estou bem, mas por outros. Então eu espero que seja uma coisa de semana após semana, a gente vendo coisas uma pior do que a outra e até a gente ver, acabou. Amém? Então vamos guardar isso no nosso coração. Como eu sempre guardo tudo, eu guardo no meu coração. Como alguém que coloca isso como uma fonte de esperança. E eu espero que esse vídeo aqui, de hoje, seja fiel e verdadeiro. Amém, meus irmãos? Que cada palavra que foi falada aqui esteja correta. Que seja isso mesmo. Porque se for isso, você vai ter muita mais esperança. Porque finalmente, quem sabe, nós vamos ter oportunidades que até então não tivemos para alcançar os nossos amados entes queridos. E assim eu vos abençoo com a santa, gloriosa e poderosa Shalom do Senhor. Amém, amém e amém.